Muito bem, minha gente. Conseguimos, pela misericórdia de Deus, transpor o ano de 2020. Um ano muito difícil, mas também um ano de bênçãos. Novo ano, 2021. Novas lições, novos temas, novos estudos. E neste primeiro trimestre do ano que se inicia, nós estaremos agora estudando sobre Esther, o nosso novo manual da Escola Bíblica Dominical. E durante este trimestre, estaremos estudando sobre a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Nessa primeira lição, nós vamos falar sobre a influência da educação dos pais. E vocês estão bem lembrados que no trimestre passado, paralelamente às nossas lições da Escola Bíblica, nós também falamos sobre família, um manual de estudos para a Escola Bíblica Dominical que nós elaboramos e apresentamos para vocês como referência este livro, O Padrão Bíblico para a Família. E verificamos que nesta primeira lição tem tudo a ver com o tema que nós iremos propor para vocês a partir deste momento. E por isso, continuamos indicando o nosso livro como um livro de referência. E neste 3 de janeiro de 2021, vamos introduzir então a nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical. E o título é O Papel Influenciador dos Pais. O nosso manual de estudos traz como base do texto áureo o livro de Esther, no capítulo 2, versículo 10, que está assim registrado. Esther não tinha revelado sua raça nem sua família, porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Esther é uma das mulheres mais importantes de toda a história bíblica. Ela se tornou rainha da Pérsia, e foi usada por Deus para salvar todo o povo hebreu. Esther não revelou a ninguém a sua origem judaica. Ela foi criada por seu primo Mordecai na Pérsia e era órfã. Já que era órfã, ela havia lhe dado ordens, ou melhor, ele, Mardocai, havia lhe dado ordens expressas para que Esther não revelasse o fato. Mardocai sabia que dificilmente Esther se sairia bem em competição com jovens persas de famílias proeminentes e nativas, caso sua identidade de origem fosse então revelada. Desde os tempos do Antigo Testamento, já existia o preconceito racial, principalmente contra os judeus. O próprio rei Assuero
só tomou conhecimento da sua origem racial bastante tempo depois. De acordo com a lei mosaica, Esther não poderia casar-se com o rei Assuero, por ser pagão. Não crie laços de parentescos com elas. Não dê sua filha a um dos filhos delas. Nem tome uma das filhas delas para o seu filho, porque o seu filho se afastaria de mim para servir outros deuses. Então a cólera de Javé se inflamaria contra você e o destruiria rapidamente. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Esther, embora fosse de origem humilde judia, tornou-se heroína de um dos livros da Bíblia, que estudaremos neste primeiro trimestre do ano de 2021. Nessa época, a nação de Israel estava sob exílio no reino persa. Esther era muito atraente e bonita, e por isso se tornou rainha. Como verdade aplicada, o comentarista escreveu que os pais são os educadores principais na formação do caráter dos filhos. Eles são os principais agentes de transformação, pois transmitem conceitos que irão agregar valores nas crianças por toda a vida. E como objetivos desta lição, o comentarista ressaltou os seguintes: ressaltar que devemos fazer prevalecer a vontade soberana de Deus. Falar sobre a importância da responsabilidade dos pais na educação dos filhos. E apresentar o perfil da família de Deus segundo o padrão bíblico. E como textos de referência, o comentarista se baseou no capítulo 2 do livro de Esther, versículo 5, que diz assim: ora, havia na fortaleza de Susa um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Tanto Semei quanto Cis foram representantes bem conhecidos da tribo de Benjamim. O rei mandou chamar Semei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém e fique morando nela. Não saia para lugar nenhum. No dia que você sair e atravessar o riacho do Cedron, você com certeza morrerá. A responsabilidade é sua. Semei respondeu: está bem. Seu servo vai fazer o que o Senhor meu rei ordenou. E Semei ficou muito tempo vivendo em Jerusalém. Está escrito lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículos 36 a 38. Semei foi inimigo do rei Davi, e Cis foi pai do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Mardoqueu não era descendente direto do rei Saul, mas
era oriundo de uma outra linhagem da família de Cis. No entanto, Mardoqueu e Esther eram judeus de puro sangue e, portanto, guardiães do seu povo na fortaleza de Susa. Esther era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Foi assim que Mardoqueu, oficial da corte persa de Susa, transformou-se não somente em amigo do povo judeu, mas seu defensor. Mardoqueu tinha consciência da rara beleza física de sua prima Esther e, por isso, calculou acertadamente que ela seria uma fortíssima candidata a substituir a infeliz Vasti. E capítulo 2, versículo 6 do livro de Esther, o autor continua dizendo assim: que tinha sido trazido de Jerusalém entre os cativos deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mardoqueu deve ter sido um das vítimas do cativeiro babilônico. Mas isso não o impediu a ocupar uma posição elevada na corte real da Pérsia. Sua inteligência e força de vontade levaram-no a isso. Foi dessa forma que ele pôde agir em favor do povo judeu, que ainda permanecia no exílio. E diz assim o versículo 7: era o tutor de Edissa, isso é, Esther, filha de seu tio, órfã de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Edissa era o nome hebraico de Esther. Seu nome de cativeiro era Esther, cognato da palavra persa stara, estrela, ou provavelmente da palavra Istar, a deusa babilônica. Era prima de Mardoqueu, bela, corajosa, esperta e habilidosa. Casar-se uma jovem judia com um homem estrangeiro era estritamente proibido pela lei de Moisés. Portanto, Esther foi uma exceção à regra, a fim de trazer algum benefício ao povo judeu. Ela precisava ter uma posição elevada no governo da Pérsia, a fim de realizar o que fez pelo seu povo. Esther foi um instrumento usado por Deus para a realização de um ato específico divino. As traduções e comentários em aramaico da Bíblia Sagrada, Bíblia hebraica, afirmam que a mãe de Esther morreu de parto e o seu pai havia morrido antes desse funesto acontecimento. Esse fato trouxe responsabilidade a Mardoqueu, por intermédio de quem a mão de Deus poderia usar Esther. E o versículo 20 do capítulo 2 do nosso texto de referência diz assim: obedecendo à proibição de seu tutor, Esther não tinha revelado nem sua família,
nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu como quando estava sob a sua tutela. Esther atravessava um período de glória. Mardoqueu exercia certa função no portão da cidade e por isso era bem conhecido do rei. Mardoqueu tornou-se um homem poderoso no governo persa, mas o grande segredo da origem de Esther continuava oculto a todos. O rei Assuero acabaria descobrindo toda a verdade, mas tal revelação parece não tê-lo perturbado muito. Somente algum tempo depois que a revelação existente entre Mardoqueu e Esther tornou-se conhecida pelo rei, o rei Assuero. Isso revelou-lhes uma circunstância favorável. Mardoqueu foi elevado a uma posição superior pelo rei Assuero. Cada passo foi ordenado pela providência divina, incluindo a demora na revelação da origem de Esther e o seu parentesco com Mardoqueu. Cada coisa precisou acontecer na ordem própria e no seu tempo apropriado. E na introdução, o comentarista comentou o seguinte: caríssimos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, devemos ser gratos a Deus por adentrarmos mais um novo ano. 2020 foi um ano de muitas dificuldades para todos nós. Mas temos a consciência de que Deus já providenciou coisas melhores para 2021, pois tudo está sob o domínio de Deus. Neste primeiro trimestre do ano de 2021, estudaremos a história de Esther. O livro de Esther é chamado de o livro da preservação ou livro da providência. Trata-se de um dos livros históricos do Antigo Testamento. Seu autor não menciona o nome de Deus em seus registros, mas revela o cuidado providencial de Deus para com o seu povo, mesmo no exílio. O autor do livro de Esther é desconhecido. Pelas pistas deixadas no livro, podemos deduzir que se trata de um judeu persa, possivelmente residente na cidade de Susa. Também se lê neste livro o seu nacionalismo intenso e preocupação com a festa do Purim. Acredita-se que seja Mardoquai. Apesar de não citar o nome de Deus, há sinais evidentes de que ele estava cuidando do seu povo. As demais lições desta revista da Escola Bíblica Dominical, assim como o livro, terão como foco a vida de Esther e seu primo Mardoqueu, ou Mardoquai, que viveram durante o Império Persa, com seus desafios, perigos enfrentados, suas virtudes e integridade, suas crenças e valores, proporcionando-nos uma excelente oportunidade para reafirmarmos que é possível
permanecer fiel a Deus, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida pelo pecado e assolada pela violência. E no item número 1, o comentarista deu por título Vivenciando o Querer de Deus. Os primos Esther e Mardoqueu tiveram uma vida rodeada por grandes desafios, mas eles souberam transformar as dificuldades em oportunidades. Vimos que os pais de Hadassa, aqui chamada de Esther, haviam morrido. Para educá-la, o seu primo Mardoqueu acabou adotando-a como filha. Os próprios pais de Mardoqueu provavelmente também haviam morrido. Esse fato levou-o a tornar-se responsável pela educação de Esther. Foi ele quem a ensinou a amar o seu povo de origem, bem como a reverenciar o Deus de Israel. Conforme já vimos no versículo 5 do nosso texto de referência, Mardoqueu era um judeu que pertencia à tribo de Benjamim. Durante o exílio babilônico, sua família foi deportada. Mardoqueu provavelmente tenha nascido em Susa, cidade que se tornou a capital do Império Persa após sua conquista pelo rei Ciro. Mardoqueu exerceu uma posição importante entre os judeus que foram levados cativos. Ele passou a viver no palácio, mesmo após a expulsão dos babilônios pelos persas. Mardoqueu era um homem que procurava fazer tudo sob a direção de Deus. E no subitem 1.1, o título é Ensina a criança no caminho em que deve andar. O que compõe toda a estrutura de caráter da criança são os hábitos. Sendo assim, para criar um modo de agir, raciocinar e socializar, é necessário o uso da repetição. A criança absorve tudo o que vê, principalmente na primeira infância, quando ela começa a descobrir o mundo. Todo o desenvolvimento infantil depende essencialmente do ambiente no qual a criança está se desenvolvendo. Sendo assim, ensinar desde cedo os bons hábitos faz com que o jovem do futuro seja mais consciente e responsável com as suas atitudes e desenvoltura em meio à sociedade. A formação do caráter da criança tem início nos seus primeiros dias de vida. É de suma importância que bons ensinamentos sejam repassados pelos pais à criança, pois serão fundamentais para moldar seu caráter durante toda a vida. Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 22, versículo 6: Eduque o jovem no caminho a seguir, e até a velhice ele não se desviará. Veja a importância de se ter uma família bem estruturada, onde há pais que temem a Deus e são sábios para educarem seus filhos.
Mardoqueu adotou Ester e a educou como se fosse a sua própria filha. Ensinou-a a ser fiel e confiar em Deus, mesmo vivendo sob circunstâncias tão difíceis. E no subitem 1.2, o título é Família em primeiro lugar. De acordo com a cultura judaica, é imprescindível que os pais deem primazia à educação de seus filhos. Os conhecimentos são transmitidos aos filhos desde a mais tenra idade, objetivando educá-la para adquirir uma melhor conduta, preparando-a para a convivência da vida em sociedade. É dessa forma que os pais devem praticar o ensino aos filhos, preparando-os da melhor forma possível, para que possam transformarem-se em pessoas amorosas, honestas e tementes a Deus. Foi dessa maneira que Mardoqueu procurou educar sua prima Ester. Uma sociedade estável é formada por famílias bem estruturadas e sadias. A família é a célula máter da sociedade e base fundamental para tê-la consolidada. Daí a necessidade de se formar famílias que vivam de acordo com os padrões estabelecidos por Deus, de maneira que os filhos possam aprender e adquirir conhecimentos, sejam psicológicos, culturais e espirituais. Ester foi instruída por Mardoqueu, que soube educá-la com dedicação e amor. A formação do seu caráter foi prioridade na sua educação. E o subitem 1.3: faça a diferença onde você estiver. As atribuições outorgadas por Deus a cada um de nós exigem preparo e aprendizagem. Mardoqueu tinha tudo isso em mente e por isso se empenhou bastante para transferir uma educação excelente para a sua prima Ester. Da mesma forma, devemos preparar nossos filhos para que possam fazer a diferença na sociedade onde vivem. Ester, apesar de ser uma jovem judia, órfã e sem muita visibilidade, soube aproveitar a oportunidade através do agir de Deus na vida do seu pai adotivo, Mardoqueu, que lhe deu instruções, preparando-a para viver no palácio real. Conforme o regulamento das mulheres, cada moça se preparava durante 12 meses para se apresentar ao rei Assuero. Este era o prazo para o tratamento de beleza, 6 meses à base de óleo de mirra e outros 6 meses com vários bálsamos e cremes. Livro de Ester, capítulo 2, versículo 12. Com mão forte, Deus levantou Ester do anonimato e a fez rainha do Império Persa. Ela foi um instrumento usado pelas mãos do Senhor Deus para que pudesse salvar a si mesma e ao seu povo da destruição. E o item número 2 tem por título
exercendo a responsabilidade paterna. Esther era filha de Abiail, que havia morrido. Ela cresceu na Pérsia, juntamente com seu primo mais velho. Mardoqueu foi quem criou a sobrinha órfã, como se fosse a sua própria filha. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a adotara como filha, apresentar-se ao rei. Esther, porém, nada pediu. Contentou-se com o que Egeu, eunuco real encarregado das mulheres, lhe havia dado. Esther atraía a simpatia de todos os que a conheciam. Capítulo 2, versículo 15 do livro de Esther. Mardoqueu era um homem íntegro e temente a Deus, homem de coração bondoso, sabedor de que os pais de Esther haviam morrido. Ele tomou para si a responsabilidade de criá-la e educá-la com todo denodo. Esther respeitava-o, obedecia-o e o considerava como seu pai adotivo. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 a 21, lemos assim: Deus deixa claro, aqui nesse texto, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Coloquem essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem essas palavras na mão como sinal, e que elas sejam para vocês como faixa entre os olhos. Vocês devem ensiná-las a seus filhos, falando delas sentado em casa e andando pelo caminho, deitado e de pé. Você deverá escrevê-las nos batentes da sua casa e nas portas da sua cidade, para que os dias de vocês e os dias de seus filhos se multipliquem sobre a terra que Javé jurou dar aos antepassados de vocês. E sejam dias tão numerosos quanto os dias em que o céu permanecer sobre a terra. A educação de filhos não era tarefa fácil, mas foi a nós, pais, que Deus confiou essa tarefa. Por isso devemos assumir essa responsabilidade. E no subitem 2.1, o título é: O cristão deve brilhar como testemunho de Cristo. Augusto Cury escreveu um livro cujo título Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, mostram-nos que bons pais corrigem erros, mas pais brilhantes ensinam a pensar. Entre corrigir erros e ensinar a pensar, existem mais mistérios do que imaginam nossa vã psicologia e o que é melhor. Na visão do autor, não precisamos nos tornar um perito em criticar comportamentos inadequados, mas sim sermos um perito em fazer os filhos refletirem.
As velhas broncas e os conhecidos sermões definitivamente não funcionam, só desgastam a relação. Mardoqueu soube ser um pai brilhante. Ele soube transmitir à sua filha adotiva Esther um ensino de excelente qualidade. Não somente transmitiu um ensino teórico, conforme muitos o fazem, mas também a ensinou a ter postura e conduta ideal no dia a dia. Foi a educação transmitida por Mardoqueu que fez a diferença na vida de Esther. Ela foi uma jovem obediente. Quando foi selecionada para ser rainha, soube ser prudente e agir sob a direção de Deus em todas as suas decisões. Esther e Mardoqueu são exemplos de cristãos. Eles nos servem de modelo de como ser um brilhante testemunho de Deus. E no subitem 2.2, momento de se calar é o título. A Bíblia relata sobre os benefícios da obediência dos filhos aos pais. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrem seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento e vem acompanhado de uma promessa, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Esther era órfã, conforme já vimos no livro de Esther, capítulo 2, versículo 15. Em tudo ela oferecia obediência ao seu tutor Mardoqueu, que se tornou seu pai adotivo. Mardoqueu havia lhe ordenado para que não declarasse a sua origem judia. Ela não hesitou, obedeceu prontamente. Seguindo as recomendações de Mardoqueu, Esther não disse a qual povo ou família pertencia. Esther, capítulo 2, versículo 10. Mesmo casada, Esther procurou permanecer fiel às promessas que fizera a Mardoqueu, segundo os mandamentos da lei de Moisés, honrando-o em tudo. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo, você prolongará a sua vida na terra que Javé, seu Deus, dá a você. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Em certas ocasiões, é prudente permanecer em silêncio até chegar o momento certo de falar. Augusto Cury escreveu que o silêncio é a oração dos sábios. Isso também pode ser aplicável em situações em que lidamos com pessoas que possuem autoridade sobre nós. Mesmo no silêncio, podemos ver a manifestação de Deus em nossa vida. E no subitem 2.3, o tema é momento de não se calar. Estudamos no tópico anterior que Esther foi obediente ao seu tutor Mardoqueu. Ela permaneceu em silêncio e não revelou a sua origem judaica, nem a sua parentela.
conforme já vimos no livro de Esther, capítulo 2, versículos 10 e 20. Salomão escreveu que há tempo de estar calado e tempo de falar, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Até que chegou o momento de revelar o seu segredo. Mais tarde, quando Esther recebeu o pedido de Mardoqueu para que interviesse para livrar o seu povo do extermínio, Esther, mais uma vez, atendeu o seu pedido. Ainda que consciente dos sérios riscos que pudesse enfrentar. Está escrito assim: reúna todos os judeus que vivem na cidade de Susa e faça um jejum por mim. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas escravas também faremos jejum. Depois disso, vou me apresentar ao rei. Se for preciso morrer, morrerei. Capítulo 4 do livro de Esther, versículo 16. Esther e Mardoqueu deixaram de lado seus medos e resolveram entrar em ação. Esther arriscou sua própria vida, pois não sabia da reação do rei Assuero ao pedir-lhe que salvasse os patrícios judeus. Sua atitude corajosa nos proporciona um exemplo a ser imitado ao nos depararmos com tarefas difíceis e também perigosas. E no item 3, o título é O Perfil da Família de Deus. A família foi a primeira instituição divina. A família só será verdadeiramente feliz se o Criador estiver presente na sua constituição. É na família que se aprende valores fundamentais da vida, tais como amor, respeito, afeto, consideração e outros valores primordiais para a criação de filhos. A família é a célula máter e alicerce de uma sociedade solidificada. Esther ficou órfã muito cedo, mas a providência divina permitiu que ela fosse educada por Mardoqueu, um homem valoroso e temente a Deus, que de forma diligente direcionou-a a seguir os caminhos do Senhor. E no subitem 3.1, é preciso alcançar o coração da criança. É certo que Mardoqueu fez uso de hábeis estratégias de ensino, até que adquirisse completa confiança de Esther. São poucos os pais que sabem educar pedagogicamente os seus filhos. É preciso saber amá-los, ter paciência, flexibilidade,
respeito e também saber dizer não quando for preciso. Os pais precisam alcançar o coração dos filhos, construindo um relacionamento familiar amoroso. Esther tornou-se obediente a Mardoqueu porque ele foi um pai adotivo muito especial para a sua formação. E no subitem 3.2, o título é Esther teve seu caráter formado na infância. Uma família fundamentada em bons princípios, sendo cristã ou não, saberá criar os seus filhos com zelo e carinho. Uma boa formação de caráter é o resultado da forma como os filhos aprenderam boas maneiras de seus pais. Bons costumes redundarão em bons relacionamentos. Filhos educados assim saberão lidar com equilíbrio, prudência e sabedoria em qualquer circunstância da vida. Mardoqueu instruiu Esther desde a infância para que fosse obediente a ele e aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: que estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Você as inculcará em seus filhos, e delas falará sentado em sua casa e andando em seu caminho, estando deitado e de pé. Esther guardou em seu coração tudo o que aprendeu de Mardoqueu, e, mesmo depois de adulta, nunca se esqueceu deles e permaneceu fiel aos mandamentos do Senhor. Conservei tuas promessas no meu coração para não pecar contra ti. Salmo número 119, versículo 11. E no subitem 3.3, o título é Como educar as crianças desta geração. Na pós-modernidade, a tarefa de educar e criar filhos tem se tornado um grande desafio para os pais e educadores. Vivemos uma geração bastante diferenciada. Sem o auxílio divino para educar filhos, ninguém consegue agir da maneira mais correta. A árdua tarefa de educar filhos nunca foi tão difícil. Todavia, cabe a nós pais a responsabilidade principal e não podemos delegar isso a ninguém. Muitos pais, de maneira errônea, atribuem essa função à escola. O papel da escola é simplesmente ensinar a ler e escrever e transferir conhecimentos seculares. A educação cabe aos pais. Por isso, começa dentro do lar. Para que possamos cumprir esta nobre missão, temos de buscar sabedoria em Deus. O apóstolo Tiago escreveu assim, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se
alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá sem impor condições. E assim finalizamos esta lição tão maravilhosa, primeira lição do ano de 2021. E o que podemos concluir com tudo isso? O livro de Esther, durante as lições nós vamos verificar, é um livro que possui uma riqueza literária muito grande. Seu autor dominava muito bem as técnicas para a construção de uma narrativa envolvente, repleta de detalhes, tensão, contrastes e reviravoltas surpreendentes. Um exemplo do nível de organização apresentado no texto é o contraste que o autor estabelece de forma perfeita entre os planos de Amã e o que de fato aconteceu, segundo os capítulos 6 e 7 do livro de Esther. O nível de sutileza nos detalhes empregados pelo autor pode ser notado no episódio em que Amã suplica pela misericórdia de Esther e acaba sendo acusado de tentativa de estupro. Versículos 7 a 9 do capítulo 7 do livro de Esther. O livro de Esther é uma história magnífica que fala da providência de Deus para preservar a nossa vida e a vida da nação. Mais do que nunca, precisamos de tudo isso. Mesmo que o nome de Deus não seja encontrado neste livro, fica evidente a soberania de Deus para cuidar do seu povo e do seu poder em tudo. Deus está no controle. Não há pandemia que possa superar o controle de Deus sobre a vida do universo. Assim como Esther e Mardoqueu, também devemos orar e confiar no Senhor em todo o tempo, para sermos triunfantes a despeito das adversidades. Então, amigos, confiemos sempre no Senhor. Até a próxima semana com a nossa lição número 2.